Graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo número 119, versículos 145 a 152. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Nós estaremos durante a mensagem vindo aos versículos, lendo os versículos e expondo cada um deles. Eu quero, nesta manhã, falar sobre oração, a partir daquilo que o salmista nos ensina nesse texto. Eu quero falar sobre um modelo de oração. Há nesse texto algo específico sobre uma vida de oração. Digo para os irmãos que é importante falar sobre isso, até porque muitos cristãos utilizam a oração de uma forma equivocada. Fazem da oração como se fosse um tipo de magia branca. Alguns cristãos acreditam que, através da prática da oração, por exemplo, mudarão a vontade de Deus. Alguns defendem que basta você dizer as palavras certas, que Deus há de mover o seu coração, mover a sua vontade, e tudo aquilo que Deus tinha decretado a respeito de algo, simplesmente o Senhor há de mudar. Dou um exemplo disso. Um livro muito famoso, a oração de Jabes, a oração de Jabez, é utilizada por muitos como uma fórmula, que basta você repetir aquelas palavras corretinhas, no que diz respeito à oração, que Deus há de voltar-se para você. Então, digo para você que sim, alguns cristãos utilizam a oração como magia branca, quando a utilizam para decretar, para declarar, para reivindicar as bênçãos de Deus. Isso inclui saúde, riqueza, cura, entre outras coisas. O que nós temos que entender, queridos, que a oração não é para fazer de Deus um capacho às nossas ordens ou às nossas vontades, mas é um caminho através do qual nós, como servos do Senhor, nós expressamos a nossa total dependência de Deus. E ao mesmo tempo, nós humildemente pedimos a Ele por coisas que são agradáveis não a nós, mas agradáveis à sua vontade. A oração é um meio através do qual nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e não, Senhor, faça-se a minha vontade. Nesse texto especificamente, o salmista, partindo do seu conhecimento das Escrituras, porque este é o salmo que o tempo inteiro o salmista está falando da palavra do Senhor, nessa estrofe especificamente, ele ora conformando-se a vontade de Deus. O que é interessante nessa estrofe é que ele nos mostra que, com a proximidade dos inimigos, aqui nos versículos 145 a 152, ele volta-se para o Senhor, clamando nas madrugadas, pedindo ao Senhor especificamente por livramento. Então, diante das ameaças e maquinações dos ímpios, o que ele nos mostra nessa estrofe é que ele volta-se para Deus em oração. E o interessante, ele ora com a sua Bíblia aberta, porque o salmista tem a certeza de que Deus está próximo para guardá-lo e para livrá-lo de acordo com a sua vontade. Então, dessa forma, nesses versículos que falam sobre a vida de oração do salmista e como que ele aprendeu a usar a Bíblia para orar, é que nós vamos partir nessa manhã e pensarmos sobre um modelo de oração. Então, atente para os versículos 145 e 156, que aqui o salmista vai nos falar do modo. Ele vai falar sobre a sinceridade no que diz respeito à oração. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. As expressões usadas pelo salmista aqui nesses versículos apontam para a ideia de urgência. Ele diz: te invoco, clamo e salva-me. São palavras que apontam e destacam aqui a seriedade do problema que o salmista estava enfrentando. O versículo 145, essa expressão invocar, literalmente é um grito desesperado de uma alma por socorro. Então o salmista aqui grita por socorro e pede ao Senhor para ouvi-lo. E é fato, querido, que quantas vezes em momentos aflitivos a nossa alma não consegue dizer nenhuma palavra, apenas gritar por socorro na esperança de que Deus pode ouvir. E não é exagero, queridos, dizer que parece que quanto mais o calo aperta, mais sincero nós nos tornamos em nossas petições ao Senhor. Por isso, então, que no versículo 146, a alma do salmista clamava: salva-me. Ou seja, ele suplicava por ajuda do Senhor para não ser destruído. Então, eu quero que você perceba que, ao mesmo tempo, o versículo 146, se você observar bem, quando ele ora por socorro,
faz parte do comportamento esperado por quem segue a palavra do Senhor. Ele diz: observo e guardo a tua palavra. Ou seja, mesmo diante da aflição, as Escrituras é que nos ajuda e nos orienta a como buscar o Senhor em oração. Meus queridos, entenda que longe da palavra do Senhor, nós não iremos orar corretamente. E o salmista ainda descreve que ele se voltou para o Senhor, derramando todo o seu coração, ou seja, a totalidade do seu ser está sendo derramado diante de Deus em oração. Então, o que nós temos aqui, quando ele fala que de todo o coração busca o Senhor, é a descrição do clamor de um coração, ou seja, toda a sua alma, todos os seus afetos, tudo o que ele tinha dentro de si, o impelia a buscar a presença do Senhor. Literalmente, ele abre a sua alma diante do Senhor, ele escancara a sua alma diante do Senhor, apresentando-se totalmente sem floreios, em humildade, dizendo: Senhor, ouve-me, socorre-me, porque de ti eu careço. Os versículos 147 a 148, o salmista vai nos falar do tempo. Quanto tempo temos que dedicar em oração? E ele vai nos falar que é sem cessar. Os versículos 147 e 148, ele diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. O salmista aqui, meus irmãos, descreve que para ele não havia tempo suficiente para orar, porque a ideia que ele descreve nesses dois versículos é que ele orava sem cessar. Antes mesmo que o dia amanhecesse, ele já estava orando. Antes do nascer do sol, seu coração já se despertava para buscar Deus em oração. Entretanto, o seu coração também, como diz ele no versículo 148, se antecipava às vigílias noturnas. Isso aqui era entre 22 horas até as 4 horas da manhã. Então, o interessante aqui nesses versículos é que todos os verbos aqui que falam sobre oração, sobre buscar ao Senhor, indicam intensidade. Então, a ideia do salmista aqui é que, incessantemente, manhã e noite, ele pede ajuda ao Senhor. Então, a descrição do salmista é que ele não se preocupava com as horas que se passavam, porque a cada momento de oração, o seu coração voava rumo ao céu. Enquanto todos dormiam, os seus olhos espantavam o sono, ele dirigia em comunhão ao Senhor através da oração. E o seu compromisso, queridos, em orar sem cessar, atesta que de fato ele tinha esperança de ser ouvido e de ser respondido pelo Senhor. E é verdade, meus irmãos, quem que se dedica muito tempo assim em oração, se não nutre no seu coração a esperança de que Deus ouve o seu clamor? Mais do que isso, como não orar sem cessar quando se tem a esperança de ser ouvido e respondido por Deus? Então, aquele que é diligente em orar jamais se verá destituído de fervor e esperança, porque assim como uma ave, queridos, que bem de manhã sai do ninho em busca de alimento, o crente, através da oração, busca por alimento espiritual para a sua alma de forma incessante, a começar pelas primeiras horas da manhã. Os versículos 149 a 150, o salmista ainda nos mostra uma outra realidade que faz parte desse modelo de oração. Ele vai falar sobre a base. No que nós temos que basear as nossas orações? Ele vai nos falar que é na Bíblia. Os versículos 149 e 150, ele vai falar: ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. O que o salmista faz aqui nessa estrofe especificamente é mostrar a relação da oração com as Escrituras. Sem a Bíblia não podemos conhecer a vontade de Deus. Por isso que cada versículo dessa estrofe que fala sobre oração, ao mesmo tempo o salmista faz uma menção das Escrituras e da devoção que o salmista tinha à palavra revelada de Deus. O que o salmista nos mostra aqui é que a nossa vida espiritual deve demonstrar, queridos, um equilíbrio entre a oração e a leitura da Bíblia. Porque somente a leitura da Bíblia sem oração é o mesmo que
que luz sem calor, enquanto que só a oração sem a Bíblia pode nos levar a um zelo sem conhecimento. Por isso que no versículo 49 ele roga que Deus responda a sua oração segundo o seu amor leal. O salmista aqui também, queridos, pede ao Senhor que o mantenha vivo segundo a sua palavra. Então, todos os pedidos aqui do salmista, queridos, são baseados na Bíblia, estão respaldados naquilo que a palavra revelada e escrita do Senhor ensina. E digo para você que este é um dos motivos do porquê que muitas das nossas orações não são respondidas, não estão em conformidade com a vontade revelada de Deus. Em contrapartida, nesses 2 versículos aqui, o salmista vai fazer um paralelo. Ele vai falar que enquanto ele se aproximava do Senhor através da leitura da palavra e da oração, os ímpios se afastavam da lei de Deus e por isso agiam de forma perversa, principalmente contra a sua vida. E é interessante quando o salmista faz esse contraste. O que ele quer nos mostrar é que este distanciamento da palavra do Senhor leva ao erro. Então, logo, afastar-se da palavra do Senhor é o caminho certo para começarmos a proferir orações distantes da vontade do Senhor. E é por isso que nós enxergamos e encontramos tantos desvios teológicos no que diz respeito à oração. Por falta do conhecimento bíblico, muitos abraçam a oração como magia branca. Queridos, é muito comum vermos, principalmente nesse início de ano, igrejas promovendo campanha das 7 semanas de oração de Elias, campanha das 7 semanas de oração da vitória urgente. E se você faltar um dia, acabou sua campanha. As pessoas colocam como se fosse na oração em si o poder para mudar alguma coisa. E se esquecem que, se não for pelo Senhor, nem mesmo nossas orações têm poder algum. A triste realidade de muitos evangélicos é que, por se afastarem da palavra de Deus, aproximam-se de homens que andam no caminho da falsidade e ensinam caminhos falsos no que diz respeito à oração. Então, o antídoto do salmista aqui é como é que nós sabemos que estamos orando corretamente? Quando nós oramos segundo a palavra revelada de Deus. E aí ele termina os versículos 151 a 152, nos falando que quando nós oramos, tem uma exigência, que é justamente a fé. E ele diz: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Para o salmista, queridos, e aqui é interessante, ele vai dizer: olha, os meus inimigos estão próximos, mas na mesma proporção que os seus inimigos estavam próximos, ele vai nos dizer também que Deus estava perto para ouvir o seu clamor ou os seus clamores e ao mesmo tempo conceder o livramento que a sua alma tanto necessitava. Os temores aqui, por conta do perigo da aproximação dos seus inimigos, eram dissipados pela certeza e confiança da presença do Senhor. E esta certeza da presença do Senhor era baseada nos mandamentos do Senhor. E aí ele diz no versículo 151 que esses mandamentos são verdadeiros. Então o salmista tinha fé que Deus estava perto por conta daquilo que Deus havia escrito, revelado, entregue em sua palavra. E atente no versículo 152, olha a expressão que ele usa. Ele vai dizer que há muito tempo ele já sabia, isto é, há muito tempo ele estava consciente da veracidade da palavra revelada do Senhor. Meu irmão, entenda que a própria Escritura ensina que o Senhor a estabeleceu para sempre, ou seja, o Senhor desde a eternidade destinou a sua palavra revelada entregue a nós para dar a fé e a confiança ao coração dos crentes que buscam o Senhor. Então, se cremos que todos os mandamentos de Deus são verdade, é fato que nós nos alegraremos em manter-nos perto deles, e ao mesmo tempo, queridos, ao estarmos perto dos mandamentos do Senhor, nós estamos perto do Deus vivo. Então, a verdade divina eternamente estabelecida
segundo o salmista, era o seu alimento, era aquilo que alimentava a sua fé, era aquilo que alimentava a confiança da sua alma. Ele nutria uma fé inabalável em Deus, assim como a palavra do Senhor era inabalável. Como ensina o salmista, é a presença de Deus, queridos, percebida no estudo da palavra, que nos liberta dos nossos medos e ao mesmo tempo fortalece a nossa fé, que nos inclina a buscar cada vez mais a presença do Senhor. E novamente eu quero que você perceba aqui a relação de proximidade e distanciamento de Deus através da oração, no que diz respeito às Escrituras Sagradas. Quanto mais perto estivermos da palavra, mais a nossa oração estará perto do Senhor. O distanciamento da palavra, no que diz respeito à nossa vida de devoção, implica no distanciamento da nossa vida de oração, no que diz respeito à presença do Senhor. E eu quero pensar aqui em 3 implicações rápidas desse texto para nós. A primeira é que nós precisamos aprender a orar. Sim, nós precisamos aprender a orar. E o salmista, nessa estrofe, nos instrui em como devemos proceder quando nos colocamos diante de Deus em oração. E digo para você, meu querido, que uma das grandes falhas que muitos de nós cometemos como cristãos é que nós não sabemos orar. Nós achamos que porque nós sabemos falar, nós sabemos orar. Só que, muitas vezes, as nossas orações se assemelham àquilo que Cristo escreveu em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, que se assemelham às orações dos gentios que não conhecem a Deus e que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então, entenda uma coisa, pior do que não orar é orar errado. Só que eu digo para você que é muito mais fácil você ensinar quem não sabe orar do que aquele que aprendeu a orar de forma errada. Os discípulos de Jesus Cristo passaram por isso. Lá em Lucas capítulo 11, Mateus capítulo 6, os discípulos falaram: Senhor, nós não sabemos como orar, nos ensina a orar. E o Senhor então deu a eles um modelo de oração que é conhecido como oração do Pai Nosso. Meu irmão, minha irmã, muitas nossas orações são falhas, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar biblicamente. Tiago capítulo 4 explica que nós não recebemos muito daquilo que pedimos em oração, porque nós pedimos por motivos errados. E aí, eu digo para você que muitos dizem, olha, tem até uma canção muito famosa aí, do mundo pentecostal, que diz: Deus não rejeita a oração. Será que não? Será que Deus não rejeita a oração? João capítulo 9, versículo 31, Jesus disse que Deus não atende pecadores, mas atende aquele que teme a Deus e pratica a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14, afirma que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então o que a Bíblia nos ensina, queridos, é que não é só pedir que você vai receber. A Bíblia ensina que não basta você crer em Deus, que isso é suficiente para você receber, porque a Bíblia fala que até o diabo, ele crê em Deus e teme. No que diz respeito à oração, tem de haver reverência e obediência à vontade de Deus e uma comunhão permanente com a pessoa do Filho Jesus Cristo. A nossa oração tem de ser feita de acordo com a vontade revelada de Deus e de acordo com a sua natureza e o seu caráter. Além disso, a nossa oração tem que ser feita em nome de Jesus. Deixa eu te explicar que na cultura bíblica, o nome de uma pessoa indica os seus atributos, o seu caráter. Então, pedir algo em nome de Jesus não é apenas acrescentar uma expressão banal ao final de uma oração. Não. Antes significa que o nosso pedido é dirigido, é guiado, é conduzido, é assinado pelo nosso grande sumo sacerdote, o nosso intercessor, Jesus Cristo. Meu querido, não pense que o nome de Jesus ao final de uma oração é uma senha que abre os cofres do céu, ou uma chave que abre o coração de Deus, ou uma fórmula mágica, nada disso. Na realidade, a falta de um entendimento correto do que significa usar o nome de Jesus Cristo ao final de uma oração
tem gerado gravíssimas confusões e aflições na alma de muitas pessoas que foram ensinadas a orar de forma errada. Entenda que orar em nome de Jesus é orar a vontade dEle, é orar a oração dEle, é orar junto com Ele. Um teólogo, Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão, dizia que a verdadeira oração é, portanto, a palavra do Filho de Deus que vive conosco, dirigida a Deus o Pai na eternidade. E a Bíblia nos ensina essa verdade. Nós só podemos orar, e as nossas orações só são ouvidas por Deus, se orarmos juntamente com Jesus. Cristo é o caminho pelo qual nossas orações são ouvidas. Sem Cristo, sem a sua mediação, sem a sua intercessão, sem a sua obra, nós nunca oraremos corretamente. Cristo é o caminho pelo qual a alma tem acesso a Deus e sem o qual é impossível que um só dos nossos pedidos cheguem aos ouvidos do Senhor. João capítulo 4, Jesus falou sobre isso: e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, para que o nome do Filho seja glorificado, para que Deus seja glorificado, aqui é a essência, aqui é o segredo de orarmos corretamente. Por isso, eu gostaria de levar algumas reflexões a você nessa manhã. Sempre que você ora, e que você termina a oração dizendo, em nome de Jesus, será que Jesus faria esta oração que você acabou de fazer? Será que o pedido que você tem feito em nome de Jesus é um pedido que Jesus o faria? Será que esta oração, você está orando no nome de Cristo mesmo, ou é em seu próprio nome? Será que quando oramos e falamos em nome de Jesus ao final, será que de fato estamos desejosos que o seu reino seja uma realidade cada vez maior em nossa vida? Meus irmãos, que não incorramos no erro de pensar que já somos formados na escola da oração, pelo contrário, que possamos clamar cada vez mais: Senhor, ensina-nos a orar segundo a Tua vontade. Além disso, uma segunda implicação desse texto é que nós precisamos aprender a derramar o nosso coração em oração diante do Senhor. Meu irmão, como o salmista nos fala nessa estrofe, nós devemos orar de todo o coração. Nós precisamos, assim como Ana, por exemplo, orar sinceramente, derramando a nossa alma na presença de Deus. E digo para ti que a sinceridade faz parte da oração, porque sem a sinceridade do coração, Deus não considera tal oração. Jeremias capítulo 29, 13, o Senhor afirma: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ao mesmo tempo, Oséias capítulo 7, versículo 14, descreve Deus recusando orações do seu povo, e o Senhor dizendo: não clamaram a mim em seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Nós precisamos retirar as máscaras para nos colocarmos diante do Senhor. E aí nós somos tão ignorantes no que diz respeito a esse aspecto, que nós pensamos que um Deus que é onisciente não sabe quando somos insinceros diante dele em oração. Nós precisamos ser servos que clamam a Deus desde o mais profundo do coração, sem palavras ocas, sem palavras artificiais. Tomemos a consciência hoje que Deus não tem um apreço pelo dobrar de joelhos e esforço de lábios, quando o seu coração está distante da sua presença, quando a sua oração não vem acompanhada de sinceridade. A oração é um derramar sincero e afetuoso da alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que são conforme a sua palavra. John Bunyan dizia que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem coração. Nos derramemos, queridos, sinceramente diante do Senhor em oração. E uma última implicação desse texto, e assim termino o sermão nessa manhã, nós precisamos aprender que a oração bíblica nos aproxima de Deus, que nunca está longe
de nós. A verdade ensinada pelo salmista e pelas Escrituras é que a oração bíblica é aquilo que alimenta a fé dos crentes na certeza ou da certeza da proximidade de Deus. A oração nos faz lembrar que, embora os perigos, as dificuldades, as lutas existam e estão ao nosso redor, o nosso Deus está mais próximo ainda de nós do que tudo isso. E geralmente nós caímos no erro de identificar os atos de Deus com as grandes coisas. Se Deus curou um enfermo, se os mares se abriram, se o morto ressuscitou, aí nós falamos: opa, Deus está perto. Nós temos uma tendência, queridos, de pensar que Deus só se manifesta, Deus só está próximo de nós quando coisas grandes e extraordinárias acontecem. E na vida ordinária, quando essas coisas grandes não acontecem, a tendência nossa é pensar que Deus não está perto, que Deus está distante. Deixa-me te falar uma coisa. Nós precisamos ter ciência que os maiores sinais de Deus estão sendo realizados todos os dias pelos meios ordinários da pregação, do batismo, da ceia, da oração. Deus usa os meios de Deus. Deus usa seus meios ordinários de graça para se aproximar de nós e nós nos aproximarmos dele. Então, dessa forma, constantemente nós temos diante de nós, queridos, um meio dado pelo próprio Deus para nos aproximarmos dele e ele se aproximar de nós, que é a sua palavra revelada, a Bíblia e a oração. E por mais estranho que pareça, o grande segredo para nos aproximarmos de Deus é saber ouvir. E não é saber falar. Eu tenho uma filha, 2 filhas pequenas, eu tenho observado isso, como que as nossas filhas, os nossos filhos, e você que tem filho mais crescido, você sabe bem disso, como que eles aprendem a falar ouvindo os pais falarem. O mesmo se aplica à oração. Nós aprendemos a orar quando nós aprendemos a ouvir o que Deus tem nos falado através da sua palavra. Deus nos fala através da Bíblia. Deus deu a nós, queridos, a sua palavra, e através da sua palavra o Senhor fala conosco. Deus fala conosco na pessoa do seu Filho através da sua palavra revelada. Então, logo, orar com as Escrituras é orar, queridos, aquilo que Deus nos fala. É orar que Emanuel, o Deus que está conosco, nos socorre. É orar que, ainda que a mãe nos desampare, Deus nunca nos desamparará. É orar que cremos que Deus é um Deus de perto. É orar que, quando clamamos a Jesus para nos salvar, descobrimos que Ele não está longe, mas que tem poder para nos salvar imediatamente. Por isso, tudo o que precisamos para saber de Deus, de que Deus está perto de nós, está diante de nós: a Bíblia, a palavra do Senhor revelada, e a oração. Assim, quando o seu coração for assaltado pela dúvida de que Deus está distante de você, de que Deus não se importa com você, de que Deus não se inclina para você, abra sua Bíblia, leia e escute Deus falando com você. E logo depois, dobre os seus joelhos, ore e descanse naquele que ora conosco, está em nós e intercede por nós, Jesus Cristo. Vamos orar? Curva a sua cabeça, falemos com o Senhor em alguns instantes de forma silenciosa. Peça pela sua vida de oração. É uma das grandes fragilidades da nossa vida cristã, é a nossa vida de oração. Por alguns instantes, faça uma avaliação de como que anda a sua vida de oração e se algo precisa ser mudado no que diz respeito à sua vida de oração, que você assuma um compromisso com Deus hoje, de ser uma pessoa que de fato se coloca mais diante do Senhor em oração.